O episódio 6 de The Last of Us já está entre nós e talvez seja até agora o que avança mais o jogo, digamos assim, que tem mais eventos do jogo em menos tempo. Calma, que eu já falo melhor sobre tudo isso. Episódio 6 de The Last of Us, começar falando da direção aqui, que é dirigido pela Jasmila Sbanic, diretora de Kovad Zaida, filme bósnio, se eu não me engano, que foi indicado ao Oscar há uns 2 anos, que eu gosto muito daquele filme. Aqui eu não vou dizer que dá pra ver tanto da assinatura dela em séries, principalmente séries que cada episódio é dirigido por um diretor. A gente não consegue ver tanto a assinatura, porque quem tem assinatura mesmo são mais os criadores da série, digamos assim. Aqui um episódio, como eu disse, ele avança bastante coisa do jogo. Não é o episódio com mais ação da série até agora, na verdade é o com menos ação da série. Eu sei que tem muita gente que se incomoda com isso, mas The Last of Us é isso, acima de tudo, né? Acima de tudo, The Last of Us é justamente essa relação dos personagens entre eles, né, Joel e Ellie principalmente, mas a relação deles com o mundo. Então eu falo todos os episódios para vocês como a série vai trabalhar bastante essa relação com o que veio antes, então eles vão estar sempre falando sobre o que veio antes. A Ellie, ela não conheceu o que veio antes do apocalipse, digamos assim. Então aqui a gente tem, por exemplo, a universidade, a gente tem, por exemplo, os macacos, a gente tem, por exemplo, o Joel falando, ensinando as regras do futebol americano para ela lendo o diário e achando meio estranho, meio fútil que era o mundo antes. Então a série sempre vai estar trabalhando essa relação com o antes e o agora e também o depois. O depois sempre acaba sendo passageiro, em certo sentido. A gente já teve lá atrás o Bill e o Frank conseguindo viver nesse mundo. Eu falei muito sobre isso no episódio 3 para vocês. E aqui a gente tem uma possibilidade depois que também é passageiro, então eles passam ali por onde está o irmão do Joel, o Tommy, mas diferente dos outros episódios, das outras situações passageiras que ou acabava em devastação, quase todos acabam em devastação de alguma forma, aqui ainda há uma possibilidade depois, né? O Joel fala pro Tommy, que o Tommy fala para ele, né? Aqui você pode voltar depois e tudo mais, e o Joel fala, tô contando com isso, alguma coisa do tipo. Então, pela primeira vez em toda a jornada desses personagens, essa esperança de você não só sobreviver, mas você conseguir viver, que vai ser essa cidadezinha ali da represa e tudo mais, aqui pela primeira vez há uma esperança de voltar para lá. Ainda que essa esperança a gente vê que no final do episódio é uma esperança bem, bem pequena. Um episódio também que aqui eu acho até interessante ter a Jasmila Sbanic dirigindo esse episódio, que é o episódio mais faroeste da série até agora, né? Eu falo bastante da relação de filmes ou séries apocalípticas com o faroeste, essa ideia de um mundo vazio, um mundo sem leis, das grandes paisagens, essa espécie de devastação e tal. E aqui a gente vai ter planos que são muito próprios do faroeste, a cidadezinha mesmo ali, apesar deles conseguirem energia elétrica por ser a represa e tudo mais, tem muito daquelas construções das cidades que o trem tá chegando em filmes de faroeste, digamos assim. Então são muitas referências aqui, né? Até o lance de andar a cavalo no pôr do sol, perto do horizonte e tudo mais. Esse episódio vai bastante nessa linha do faroeste. Ao mesmo tempo, como eu disse, voltando para a questão de avançar bastante do jogo, a gente tem uma passagem aqui rápida, digamos, pela parte da represa ali, onde fica o Tommy e tudo mais. Tem algumas coisas interessantes, mas é uma passagem rápida. Eu achei que ia levar um episódio inteiro ou coisa do tipo. E depois a passagem também para a parte ali onde é a universidade, que também é uma passagem rápida e faz sentido que seja, né? No jogo a gente fica mais tempo em muitos desses lugares porque a gente tem as grandes sequências de ação em que a gente está jogando, e The Last of Us ainda é um jogo que a gente tem que jogar com poucos suprimentos, com poucas balas, então a gente faz tudo muito mais devagar. Aqui na série eles dão uma acelerada, o lance do Joel ser perfurado no jogo
é algo muito mais de videogame, aqui eles trazem para uma lógica mais possível dele sobreviver com aquele ferimento. Não vou falar mais sobre isso, obviamente, porque quem não jogou o jogo não sabe o que vai acontecer com o Joel, então não vou dar spoiler do que só vai aparecer no próximo episódio. Aqui eles terminam, talvez de todos os episódios até agora, o que tem o maior cliffhanger, assim, de uma expectativa do que vai acontecer depois, o que fica para o próximo episódio. O Joel está vivo ou não, é o que tem essa maior decisão a ser tomada. Continua sendo uma série que eu gosto justamente por conseguir trabalhar muito do lance do videogame, conseguir trabalhar muito daquilo que está no jogo, né? Acaba sendo bastante fiel em certo sentido, mas ao mesmo tempo a série ela tem uma identidade. A identidade está principalmente nessas relações humanas que ela vai construir e também nessas temáticas que vai trabalhar, desses personagens se relacionando com o mundo devastado, a possibilidade de um futuro e a lembrança ou a não lembrança de um passado. Aqui tem alguns poucos planos que são bem representativos nesse sentido, por exemplo, a Ellie olhando para as estrelas. Então a Ellie, ela almeja a estrela, ela almeja aquelas coisas que ela não conheceu e que ela queria conhecer, aquele futuro. Ela tem muito mais futuro nesse sentido do que o Joel. O Joel ele já está mais olhando para o passado, olhando para a filha que ele perdeu, olhando para aquilo que ele fez no passado. Eles ressaltam mais uma vez aqui o lance dele ter matado inocentes e tudo mais. Então tem esses dois lados aqui dessa relação principal, mas ao mesmo tempo eles estão com alguma expectativa de futuro da mesma forma. Não à toa o Joel continua tendo esse relacionamento com a Ellie, ele começa a se conectar cada vez mais com a Ellie. Aqui a gente tem uma passagem de 3 meses, então a gente vê que eles já estão bem mais na mesma sintonia, digamos assim, eles já trabalham melhor em equipe, e no final o Joel, por mais que ele esteja sempre olhando para o passado, ele ainda acredita nesse futuro. Por isso que ele vai tentar salvar ela e vai tentar descobrir essa cura. A cura nada mais é do que a possibilidade de um futuro, a possibilidade de uma civilização que sempre vai ter interrupções, problemas nesse caminho, muitas vezes com os infectados, algumas vezes com os saqueadores humanos como uma grande ameaça, como vai acontecer de novo aqui nesse episódio. E ainda nessa relação também aqui tem essa decisão importante que os personagens vão tomar, então mais uma vez ressaltando como o Joel aqui escancaradamente liga para ela, ele não consegue abandonar ela, ele fala para ela tomar uma decisão ali, se ela quer ir com o Tommy ou com ele já sabe a resposta de tudo aquilo. E ele se sente cada vez mais confortável perto dela, né? Ele se sente mais seguro de alguma forma e tal. O lance dele dormir agora com o fogo ali, tudo bem, eles estão no meio de um lugar isolado, gelado e tudo mais, mas o Joel do começo da série, ele jamais dormiria em um lugar com uma fogueira acesa como ele faz agora. Então ele começa a almejar em certas reações, em certos diálogos, ele começa a almejar a possibilidade de um futuro, e o futuro para ele agora só existe se tiver a Ellie junto com ele. A relação dos dois é o que continua funcionando melhor aqui na série, porque é justamente a essência de The Last of Us. A essência de The Last of Us não são os infectados, não são instaladores, não são cenas de ação, por mais que isso seja muito representativo, seja muito importante nos jogos, né, no jogo, pra gente fazer tudo isso, né? Mas de forma geral, o que melhor funciona em The Last of Us e a essência da série e do jogo é justamente essa relação central e a relação desses personagens com o mundo. Isso eu acho que a série continua fazendo muito bem. 6º episódio, vamos para os 3 finais, a gente chega quase que nesse ato final, digamos, dessa primeira temporada, então até por isso um pouco dessa acelerada nesse episódio 6 para chegar nos seus finalmente, digamos assim. Continuo gostando muito da série, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam ou não comigo, curte o vídeo se gostou, primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais, por hoje é isso e corta.